O Arte Agenda Entrevista está recomeçando nesse mês de fevereiro. Janeiro a gente deu uma paradinha, fez uma entrevista só. Estamos recomeçando no Correio do Povo e eu fiz questão de trazer duas pessoas muito especiais aqui para que vocês conheçam uma história que quem não conhece, né? Porque muita gente já conhece muito bem, mas uma história que é tão linda e que é de tantas ramificações e tantos ativos que a gente tem, quase como se a gente soubesse de coisas, mas deve saber mais ainda sobre certos movimentos que nós temos na cidade. Um deles é o Sopapo Poético, que está completando agora em março 12 anos, e eu trouxe, e antes nos bastidores a gente estava conversando, né, e eu descobri que a Pamela e a Delma têm uma relação estrita, forte, mas que não se falam toda hora, né? Então a gente proporcionou também esse encontro, assim, porque às vezes a gente leva 1-2 meses sem se falar, já fica morrendo de saudade. Delma Gonçalves, seja bem-vinda ao Correio do Povo. Eu que agradeço estar aqui com vocês, com a minha filha, que eu já digo filha, né? Pamela Amaro, e essa entrevista eu acho que estava na hora, né, da gente chegar aqui e falar um pouco das nossas histórias, é muito bom. Estou muito feliz. Eu quero saber tudo dessas histórias. Pamela, seja bem-vinda. Pamela tem um trabalho musical, poético. Eu não apresentei ainda da Delma, mas a Delma, se a gente for falar, a gente fica meia hora falando só do currículo, mas é um trabalho. E seja bem-vinda aqui no Correio do Povo. A gente, recentemente, eu acho que não tinha falado, Pamela. Eu também agradeço, né, a grande oportunidade da gente poder se ver, eu e Delma. Eu sou muito fã da Delma, eu agradeço a existência da Delma como uma grande compositora e poeta, uma dos maiores expoentes aqui no nosso estado, dentro do samba, do swing, e com certeza eu estar hoje compondo também é uma inspiração dessa grande mulher, né, Delma Gonçalves. Agradeço por estar aqui. E aqui nós falamos também, eu estava trabalhando, estava aqui com o Pretecência, que eu já li algumas vezes, e assim, lê aquela leitura, aí pega, hoje eu vou só com a poesia de Ana dos Santos, agora eu vou Fátima Farias, não, agora, e eu sou mais, nada contra os meus amigos homens, mas eu sou mais da poesia das mulheres aqui, olha, desculpem a preferência, mas o Aquilombados, que eu sabia da existência, mas achava que tinha sido uma tiragem ilimitada. Depois nós vamos fazer um comércio aqui, vamos ver alguma coisa aqui, porque esse livro aqui já vai para a cabeceira de alguma forma, mas se não eu consigo em sebo também, eu vou atrás de quem, e é um projeto do Canela Preta, né, e do grupo de pesquisa EGBE, Negritude, Clínica e Política. E nós estávamos falando do Aquilombados aqui também, que é uma edição, estava contando detalhes da edição também, de 2020, né? Eu quero falar um pouquinho do início, assim, eu não estava presente, é aquela coisa, a gente precisa remontar um pouco o que aconteceu, né? Mas como foi essa ideia, essa junção de pessoas em torno de um movimento de contar, né, histórias, de fazer sarau, de fazer feira, de pulsar um pouco uma história tão importante de tanta gente envolvida dela? Iniciou com Vladimir Rodrigues, né? Pamela Amaro, Vera Lopes também. Vera Lopes, Então, eu até, acho que primeiro não participei, acho que foi com o Giba Giba, né? Apresentação, se eu não me engano. Foi, na verdade, assim, a gente se falava muito de uma necessidade de construir saraus onde a gente pudesse falar das nossas questões, né, negras. Na época, quando a Vera Lopes, atriz, morava em Porto Alegre, ela fazia recitais, chamava de recitais poéticos musicais, onde ela pegava a obra de vários autores e mostrava a obra da Conceição Evaristo, Oliveira Silveira e tal. E às vezes a gente se reunia, né, com os amigos ali, as turmas de militância negra,
e se começou a falar sobre por que a gente não tinha um espaço para recitar as nossas poesias e ouvir poetas novos ou poetas também antigos, mas que não estavam com espaço para falar das suas questões. Principalmente negros, né? Porque a gente, que até uma das falas que a própria Delma traz no nosso primeiro documentário, que foi junto com esse livro. Junto com o livro, né? Onde a Delma depois vai falar sobre isso, né? Por que foi importante esse espaço. E aí nós tivemos um estopim, assim, para começar de fato, que foi uma feira do livro de Porto Alegre, se eu não me engano, de novembro de 2011, que veio para Porto Alegre o Nelson Maca, que é do Sarau Blacktude de Salvador. E aí o Nelson veio com uma performance poética muito forte, com os baianos, né? E daí todo mundo participou desse sarau na Feira do Livro, depois a gente acompanhou ele em outros saraus. E quando ele foi embora, ficou... Em março nós estamos fazendo o nosso sarau negro. E aí ficou essa coisa, que nome dar. E aí a gente pensou que tinha que ser um nome que trouxesse uma característica da identidade afro-gaúcha. Aí eu sugeri Sopapo Poético e o Vladimir batizou como Ponto Negro da Poesia. E aí Sopapo por causa do tambor de sopapo, né? Uhum. E depois ficou essa brincadeira de ser só papo poético. E aí, quando lançamos a primeira edição, em seguida a gente se somou todos ali, Maria Cristina Santos, Jorge Alifadê, Delma Gonçalves, Lilian Rocha, seu Renato Borba, Fátima Farias, Mamal de Castro, porque daí, conforme ia passando o sarau, ia chegando gente. Sim. Falando na roda e vão ficando. Hoje é uma família muito grande, coletiva, já tem mais integrantes, né? Pois é. Desse início, por exemplo, tu falaste do Giba-Giba, e também alguns eventos pontuais que são muito importantes, por exemplo, a Feirinha Afro também, que é a coisa do produto, de tudo dialogar, como a gente diz, né? Empreendimento, um empreendimento, porque é um evento completo, né? A gente tem eu não sei, eu queria mais esse detalhe que a Pamela estava trazendo do primeiro para a gente aprofundar dentro desse... é um ponto negro da poesia, mas não só da poesia, de todo um movimento, me parece, assim. Sim, eles quiseram homenagear também o Giba-Giba, né? Eu acho que foi o que fez o desenho dele tocando sopapo. Como é o nome dele? Foi o Felipe, não? Não. Ah, tá, não. Tínhamos dois artistas, o Leandro Machado e o Paulo Correia. E o Paulo Correia, claro, o Paulo, né? E aí eu passando pela Borges, tinha, não sei se ainda existe, a Banca do Machado. E ali a Banca do Machado, ele estava sempre distribuindo folhetos de eventos, né? Aí eu vi o folheto assim, Sarau Sopapo Poético. Convida a Mariette Fialho. Eu, assim, eu sempre fui fã da Mariette. Quando eu vi aquele cartaz, aquele bilhetinho, né, ali com a foto da Mariette, eu vou nesse sarau, eu vou. E aí, Avenida Ipiranga, eu moro assim praticamente, minha casa ao lado da Avenida Ipiranga. Não, vou. Eu cheguei lá, foi maravilhoso, né? Porque assim, desde 84 já escrevia poesias desde menina, que eu comecei a colocar meus poemas em coletâneas, mas era só de brancos, não existia poesias. Inclusive, eles ainda exigiam, se eu tivesse que escrever, eu não podia falar nada sobre raça, religião, essas coisas, nada. Isso em 84, a gente não está falando do século XIX, a gente não está falando de... Nas minhas poesias eu não podia mostrar isso. Então eu me sentia presa, sabe? Eu queria mostrar, inclusive em 71, uma das músicas, a minha primeira música gravada, que o Bedeu levou para o Rio de Janeiro, aliás, para São Paulo, foi uma música que falava, que tinha um refrão: já raiou liberdade, preconceito chega ao fim, sou negro de verdade, ninguém zomba mais de mim. Então esse refrão
nos levou a obedeu a maioria das músicas dele falava muito na negritude, né? E eu tinha que escrever meus poemas e não podia escrever aquilo que eu gostaria de escrever, falar das nossas mazelas, das nossas alegrias, de tudo, todas as convivências, essas coisas que a gente vivia no mundo. E quando eu entrei para o Sopapo Poético, aí tinha que deixar um poeminha lá no balaio, né? Eu deixei um poema meu e a Mariette pegou aquele poema e leu o poema. Aí a Vera Lopes, não, o convidado é o minha, vou convidar. Foi lá e me convidou para ser a próxima homenagem. Cada sarau tinha um homenageado. Com músico, poesia, uma pessoa importante, né, na arte da nossa negritude. E aí ela me convidou. Aí eu não sabia nem o que falar, né, porque eu fiquei feliz. E casualmente, aquele poema que a Mariette leu foi um poema que eu ganhei primeiro lugar num concurso de poesias no Paraná, sobre os lanceiros negros. Sim, aquele famoso. Foi em 2006, tá aí. Foi em 2006 esse poema que eu mandei. Eu estava na faculdade, estava fazendo letras lá na UBRA, e aí as meninas viram, né, o cartaz assim, olha, tem um concurso de poesia, tu não quer te escrever? Porque as gurias sabiam que eu escrevia, né? Eu estava sempre fazendo meus poeminhas lá. E aí elas disseram, aí eu assim, eu não sei, né? Aí, vai lá, tá lá no mural. Eu fui olhar assim, em primeiro lugar, R$1.000. Eu disse, de onde é que quem vai, né, ganhar, né? Segundo lugar, 500, terceiro lugar, 300. E aí eu disse assim, se eu ganhar algum desses lugares aí, eu vou pagar um lanche para todos vocês. Né? Eu brincando, porque eu não imaginava que... inclusive, meus filhos moram no Paraná, né? Aí meu filho disse, mãe, só mandou esse... Será que eles vão se ligar nesse teu poema dos lanceiros negros? Acho que sim, né? Mandei 2, e aí foi... Aí me ligaram. É que tu já vinha fazendo há muito tempo, só que agora a atenção estava voltada. Eu quero fazer um improviso aqui, quebrar um pouco. Eu vou fazer Vou pedir pra Pamela ler. Eu não sei se... Eu preciso de óculos, né? Por isso que eu tô com medo de dar mas pra Pamela ler pra nós, pra ilustrar aqui um pedacinho do Lanceiros Negros. Maravilha. Lanceiros Negros, Delma Gonçalves. Lanceiros afro-brasileiros, fiéis valentes que na linha de frente trouxeram no brilho das lanças e punhais a liberdade. Homens pretos, mulatos, bravos guerreiros, farrapos, de ascendências viris, combatentes, servis, que foram cruelmente atraiçoados. Essa luta ainda hoje persiste e faz jus pela verdade dessa falsa alforria, disfarçada no dia a dia a ignorar nossa presença, de uma velada indiscrição discriminada, decretando-nos a sutil indiferença como uma sentença. Julgamentos infundos, como se viéssemos de um submundo, e com seus olhares profundos, incomodados. Quando nos destacamos na cultura, no esporte, nas esferas importantes de todas as artes, viram encartes ou descartes. Pelo tom da pele fora dos padrões convencionais, de cabelos encarapinhadamente surreais, dotados de qualidades, mas taxados de banais. Esses pobres marginais! Ainda somos lanceiros negros, criaturas vindas de uma linhagem africana, puros de alma, espíritos de luz, que transpassaram barreiras. Ao longo da história, numa missão predestinada, enfrentando guerras esfarrapadas, e mesmo que o soluço, a dor da incompreensão esteja a nos ferir, somos fortes. Nossa superioridade está no simples ato sensível de sorrir, perante as injustiças do direito de ir e vir. E assim, nosso indulto, inexoravelmente consciente, se prolifera,
numa fusão de raças que não se encerra, integra-se em igualdade. Senhores cidadãos sobreviventes de uma nação, que buscam a paz, um aperto de mão, com as cores da dignidade, brothers de uma nova era, filhos de uma mesma terra. Maravilhoso. Eu até já gostaria de introduzir o Pretecência aqui, porque é um livro que, quando me caiu em mãos na época, e já fazer assim os nomes todos de quem está envolvido, dos autores aqui, porque tem equipe técnica aqui, mas pela ordem que está aqui, a gente tem poemas e textos, né, de Diana dos Santos, da Delma Gonçalves, me ajuda no sobrenome de Duan Quissonde, tá. Fátima Farias, Isabete Fagundes Almeida, poeta J. Romaria, o Jair Silva Gonçalves, Jorge Frois, Jorge Onifade, Leandro Machado, Lilian da Rocha, que eu conheço, Lilian Rose Marques da Rocha, Maria do Carmo dos Santos, o Mamal de Castro, que já foi citado antes, Nádia Alice Severo, a Pamela Amaro, que está aqui, o Paulo Ricardo de Moraes, o baiano, nosso colega jornalista, a Renata Matias de Moura, Renato Borba, Sidney Borges, Silvana Conte. E aí tem ainda, né, uma apresentação aqui, um prefácio da Nayara Lacerda, Nayara Rodrigues Silveira Lacerda, filha de Oliveira. Daqui a pouco eu vou fazer o contrário, então te prepara que tu vai ler o poema da Pamela. Agora eu já contei, era para ser um improviso, mas já pensado aqui. Quando a gente tem aqui o Quilombados, que eu ainda não li, mas quando um evento tem 2, 3, 4 anos e ele se pereniza, por isso que a gente sabe que tem blogs, tem sites, mas quando vira livro, ele acaba chegando de uma outra forma. Por exemplo, eu sou fui fisgado, talvez, pelo Sopapo, pelo livro. Eu queria que vocês falassem desse trabalho do livro, porque me parece que deu bastante trabalho. Por exemplo, foi feito, né, na Libretos, mas com toda uma equipe de organizadores, de revisão, a parte de desenho. Vocês falaram antes do Paulo Correia, eu vi que tem o Felipe Centeno aqui também. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa organização, como que tudo aquilo que tinha ocorrido nos 4 anos, ou, por exemplo, dos poemas da Pamela, tem poemas que são poemas, mas são letras de música, que são música também, né? Então tem e alguns outros também. Queria que vocês falassem um pouco como virou, como se perenizou pela palavra escrita o Sopapo nessa primeira edição, nessa de 2016. A gente vinha conversando nas nossas reuniões sobre ter um livro que reunisse os poemas de todos, né? E aí a Maria Cristina Santos, né, a Cris Yami, sugeriu que a gente se reunisse para escrever um projeto. E aí nós escrevemos um projeto que venceu, era uma bolsa de literatura da Biblioteca Nacional. E aí, com esse projeto, nós pudemos desenvolver o livro e também, se eu não me engano, 10 saraus naquele ano. Ainda desenvolvemos um documentário, na época produzido eu chamo Chico Meu Filho, que é o Francisco, agora me fugiu. Mas ele é nominado como Chico Meu Filho. Chico Meu Filho, porque ele é o nome artístico dele. E aí nós... Bom, é aquela coisa que também parece que é uma coisa nossa, né, Delma? A gente ganha um prêmio e faz chover. Eu vou pagar o lanche para todo mundo, é mais ou menos a mesma coisa. Isso mesmo. Olha, vamos fazer render, né? Eu acho, assim, olha, eu já estou com a minha... Não era para estar com a minha memória tão falha, não, mas acho que foi uns 20 mil reais, eu acho. Sim. Nós fizemos 10 saraus, um livro e um documentário. Nossa, faz render mesmo, né? A gente fez render. Por quê? Porque era uma oportunidade da gente poder criar documentos sobre o projeto e que todo mundo pudesse, de alguma forma, colocar o seu trabalho, a sua criação na rua. Então, esse projeto, de certa forma, ele materializou o Pretecência. A gente procurou a Clô da Libretos, que topou a parceria.
Mas tem um detalhe também, se a Delma vai lembrar, que um pouquinho antes, quando a gente ainda não tinha ganhado o prêmio, a nossa ideia era se cotizar, né, Delma? Lembra disso? Fazer uma espécie de coletivo, que cada um ia colocar uma quantia para a gente fazer o livro. Então, também, o Sopapo, ele sempre foi assim, um projeto que, independente de haver editais ou não, a gente sempre faz os projetos, né? A gente se cotizaria para fazer um livro. E Delma, desse início, assim, a Pamela estava explicando assim, mas quando vocês fizeram render, quando começaram a fazer, e depois virou, quando, né, a gente está com outro livro aqui também, mas quando ele se materializou com todos, eu poderia abrir ao acaso, como a gente faz em outros livros, assim, e ler qualquer um dos poemas e ele nos emocionar, como emocionou também o Lanceiros aqui. Quando vocês palparam, assim, eu não sei, eu acho que a primeira tiragem acho que foi 1.000, 2.000, não sei, foi 1.000, né, eu acho, não sei. Às vezes tem escrito aqui, eu tinha visto, mas não... Tá, mas mas quando tá com o livro... Como é que foi para vocês? Tem a Pamela sabe olhar melhor aqui do que eu. Que o nome do Preto Essência é de uma poesia de Duan. Do Duan. Uhum. Que foi assim, né? Que eu achei assim, nós está todo procurando um título e o Vladimir acho que leu o poema e viu assim, não, tá aqui, ó, não precisa procurar. E foi lindo, porque todo mundo aprovou, foi... Estava dizendo tudo aquilo, a essência nossa, né? A nossa pretidão, como eu digo, né? Sim. Então, e foi... Poder botar de forma... Eu vou dizer assim, eu ia perguntar das questões temáticas, mas são tantos temas e tanto... eu tenho aqui, que virou disco, virou música, quer dizer, não sei se... Uma virou antes da outra, a gente nunca sabe quem veio primeiro, né? Mas acho que Vou te contar. Calma que ela vai contar. Vou te contar. Mas antes dela contar, agora eu vou fazer o contrário. Acho que tu conhece bem, mas eu vou te pedir para ler os Sambas Avessas da Pamela aqui, porque para mim, depois eu vou entrar no conteúdo temático, porque tem algumas coisas que quando fala a gente... Por que não falam mais disso? Por que não tem tanta obra sobre isso, sabe? E ali do Sambas Avessas, acho que tá... Quem vai editar a malandragem agora vai ser a Delma. Sambas Avessas. Eu não entendo esses sambistas da antiga, cujo tema do seu samba é uma mulher, uma amiga. Um grande amor sofrido que só deixou saudade. O homem nunca é bandido, é da mulher a falsidade. Eu não entendo esses poetas que nos chamam leviana. Mandam embora a todo custo e a toda hora um reclama. É um tal de dor tamanha, um desejo de vingança. Será que somos tão malvadas? Ou não lhe demos confiança? É que eu acho esses sambistas e poetas geniais, só não entendo porque as mágoas e as mulheres são iguais. Eu não aguento mais. Sou a pecadora arrependida, a traidora, a bandida, o grande mal da tua vida. Eu resolvi essa questão assim. Não sou Amélia, nem Anália, nem Copélia. É da sandália e de sandália sambo todas. Ainda toco na cadência. Já não lhe deu obediência. Agora, só de sacanagem, eu vou parar com essa bobagem. Vou dizer que é a mulher que vai ditar a malandragem. E virou música. Sensacional. Ela veio música antes ou depois? Pois é, a gente ia perguntar isso. Ela veio... Veio junto. Eu acho que veio junto. Tudo junto. Essa aí veio junto. Ela veio meio que junto, assim. E uma coisa, eu vou trazer uma curiosidade, assim, que os poemas, a maioria dos que estão aí no Preto Essência são músicas. Porque na época eu não sabia bem dela, como é que se... fazer os poemas. Não sabia como é que se registrava um fazer poema, um registro. uma música. Isto. E aí era uma coisa, por exemplo, Veneno do Café. Era uma música já.
E aí eu mostrei pro meu pai, assim, meu pai dizia, ai, que samba bonito, tem que registrar isso aí, não sei o quê. Isso aí é um samba bom, né? Meu pai era uma pessoa que sabia da vida, da boemia, né? Aí eu, ó, pai, esse samba aqui, ô, meu Deus, tá fazendo um samba legal, vai registrar isso aí. Mas eu não sabia como é que se registrava. Sim. Aí, quando veio essa... Porque eu me via até mais nesse lugar da compositora, assim, mas claro que a composição é uma poesia, É uma né? poesia. E aí, quando o pessoal estava vendo, quem é que vai entrar na antologia do Seu Papo Poético? Quem é que quer? Eu digo, mas tá aí, vou registrar aí. Mas ele já fica registrado, Já fica ninguém vai te registrado. roubar. Sim. Meu pai já estava meio que me preparando esse tipo de coisa, né? Claro. Que no mundo do samba, sei lá, deve ter acontecido. É. Então, inicialmente, eu pensei assim que era uma forma de fazer um registro das músicas, né? Porque a maioria, não todas, são músicas. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu vejo, né, que o samba é poesia pura, né? Às vezes a gente não se dá conta de declamar um samba é tu declamar né, eu ouso dizer assim, a nossa real literatura negra, né? Assim, com um jeito musicalizado, contando as coisas da vida, né, Delma? E ambas agora, eu vou fazer um recortezinho bem rápido, porque ambas têm poemas sobre o próprio Sopapo, né, que é o Sarau Sopapo, né. Eu vou tirar um recortezinho aqui, mas terá de esperar o próximo mês e vai chegar então a sua vez. Poesia na mão, rima afiada, vai exaltar a negrada e de novo se sentirá amada, sem medo de ser observada. Importa mesmo é a voz, a poesia do nós. Estamos vivos, estamos salvos, salve o Sopapo, tão poético e político, rito que dá sustento das palavras negras ao vento. E, cortando agora aqui, deixa eu ver que é a brincadeira que se faz, que não é só papo. Por que não é só papo? Eu tinha um cortezinho aqui que eu ia fazer, não é só papo, não é só papo. Exercitar a literatura em estado de confraternização, abrir espaços aos leigos e tantos irmãos, socializar o nosso mundo, cicatrizar as feridas da discriminação. Não é só papo. O fortalecimento desse fio condutor de pessoas a ilustrar as histórias dos ancestrais por essa via, dotadas de conceitos firmes em suas idiosincrasias, para descortinar as cegueiras alienadas de tantas etnias. Não é só papo. Esse sarau veio com seu manto espiritual, tirar do fundo dos guetos a mais pura ideologia, recitar, cantar, gesticular, formar palavras iluminadas com o nosso próprio dialeto. Não é só papo. Esse poema é grande, né? É sobre isso. E ali, antes, tu falou do veneno do café, veneno do café. Daí tem o axé também, que tem o Sambas Avessas fala da mulher, a mulher, o ser, a mulher é o que é, não é o que se objetifica, ou que se escreve sobre, ou que o malandro canta. Não, a mulher é o que ela é. E no axé aqui também tem, tu exaltando todas as mulheres que estão fazendo parte do Sopapo, do Sarau do Sopapo, como todas as mulheres negras que escrevem e que cantam e que... Então eu queria falar um pouco das temáticas de vocês e também do Sopapo, porque como eu não participei, devo ter ido uma ou outra vez, assim, as temáticas, isso que está escrito nas poesias de vocês, mas quando uma vez um tema, por exemplo, dá um tema, agora teve há 2 anos a questão do George Floyd lá nos Estados Unidos, ou tem uma questão que volta, por que eu sou colega de aula, por exemplo, do Ronald Augusto. O Ronald de vez em quando traz uma temática, e tem muitos colegas que trazem temáticas em aula, sobre uma coisa. Por que isso? Tu estava falando que em 84, eu vou de novo destacar, tu tinha que fazer uma poesia que não falasse, que não ofendesse a branquitude, né? Falasse em raça. E não falasse em raça, não fizesse esse cotejo, não fizesse essa comparação. E isso não é século XIX. Se a gente for falar século XIX, é pior ainda. Mas é isso, de vocês poderem falar não só livremente, mas com uma voz alta e forte sobre alguns temas. Eu queria destacar alguns temas que estão nesse livro e também neste livro.
Nesse livro aqui também tem muita coisa. Eu acho que foi a poesia, eu acho que de cada um foi se aperfeiçoando mais, né? Tem muita coisa linda aqui que fala isso aí que tu está falando, sabe? E assim, geralmente cada poeta ele acaba desenvolvendo um traço. Eu considero assim que cada um, mesmo que a gente fale das temáticas assim das africanidades, valores civilizatórios africanos, afro-brasileiros, cada um tem seu traço, né? Tem o seu jeito de escrever e traz elementos. Por exemplo, o que eu percebo assim? Eu vejo que a Delma e o Jorge, eles têm uma poesia que homenageia... Jorge Frois, né? Não, o Jorge... O Onifadê. Ah, sim, o Frois. O Frois também, tá? Não, é que como tem dois, assim, eu ouvi, eu disse... Então o Jorge Onifadê e a Delma, que inclusive são muito parceiros, eu vejo, por exemplo, que eles têm um traço muito interessante de homenagear personalidades negras. Além de outros temas amplos, né? A Delma também fala sobre mulheres, a Fátima. As mulheres falam sobre mulheres negras poderosas, né? O Jorge também traz muito, o Onifadê traz muito orixalidade, o Frois traz muita africanidade, África, a história do... O Mamal também, né? Também, o Mamal também. E o Mamal traz aí também a coisa de uma africanidade... A religião dele. De religião e gaúcha também. Que ele fala o afro-gaúcho. O afro-gaúcho, sim. Inspirado muito em Oliveira Silveira também. Eu acho que são esses temas, né? Orixalidades, valores africanos, as mazelas também, claro. Né? Inclusive, né, o sarau, o papo poético, e aí ele ficou conhecido com as músicas, com os temas que a gente começou a cantar. Cada vez a abertura... Tem um tema... Uma coisa assim, uma das aberturas que eu tenho uma imensa gratidão, que eles iniciaram com uma música do Bedeu. Tá na hora. Essa música, tá na hora, ele fez essa música para o Luiz Wagner, homenageando o Luiz Wagner. Que na época, eu fui namoradinha do Luiz Wagner, né? Então, na época, ele ia lá em casa, ele usava um chapéu, porque ele não, naquela época ele não tinha o rasta. Era bem no início da carreira dele. Então, quando ele tocava nos braços, eles alisavam o cabelo. Ele alisava o cabelo para ficar igual os brancos que ele tocava junto. Então, o cabelo dele ele alisava no marujo. Ele não conhece, muita gente. Vocês talvez não conheçam. Sim. Era um cabeleireiro negro que alisava, deixava os cabelos das negras e dos negros alisados, né? Então, e o Wagner usava aquele chapéu. E tem uma música que eu fiz com o Bedeu, O Céu é Tão Bonito, né? Então, se for ler a música ali, na cabeça tem um chapéu, em cima das abas tem um céu, que é tão bonito. Ali ele estava referendo, né? Eu e o Luiz Wagner, o Bedeu. E ele fez essa música para ele, porque ele tinha muita coisa para mostrar para o mundo. Não era só lá nos braços, mas tinha outras coisas que ele podia mostrar. Na cabeça tem um chapéu por cima. Então, ele fez essa música homenageando ele. E o Sopapo Poético abraçou essa música. Em cada poesia que chegavam lá, né? E complemento também o quanto que o Sopapo começou a trazer, justamente por ter esse propósito de falar de cultura afro-gaúcha. Cantamos, né, Bedeu e Delma, o Jorge Onifadê fez parceria com a Delma. Sim. Tem outra... a gente tem, na verdade, como é que chama? As cantigas de chamar para a roda de poesia, né? Então, tem vários sambas. Lembrei do seu Renato Borba, que fez um samba lindíssimo sobre o Sopapo. Olha, ele e o Jorge Onifadê. Jorge Onifadê e o seu Renato Os dois Borba. fizeram, né? Inclusive, o Sopapo, acho que um próximo, já estou falando do universo, né? Ah, sim. Um disco do Sopapo Poético. Nós pretendemos. Com as músicas, né? A nossa intenção é o próximo trabalho. Não sei se ainda continua, mas a nossa intenção era esse, né? De fazer um disco com todos, que a maioria ali é compositor. Sim. Então, mostrar esses trabalhos que a gente fez durante esses 12 anos aí, com as nossas músicas, sabe? Eu acho que vai ser legal. Nos fortaleceu muito, assim, porque a maioria de nós já tinha poesias ou composições, mas quando a gente se junta, o que o sarau faz?
ele vai lá e diz, tu é compositor, tu é... Ele nos infla, ele nos fortalece, ele nos faz a gente acreditar. E aí aquela, né, o que se chamava, nunca mais disse que tu faz poeminha ainda. Meus poeminhas. Brasa pedrada, o que a gente chamava, meu poeminha, daqui a pouco, pô, que isso? É um poemão, é um sambão, é um poemão, é uma pedrada, né? É um sopapo também, como diz a Vera Lopes, é um soco no racismo também, né? Então, eu acho que o sopapo fez isso com todos nós, e mesmo com aqueles que não eram, assim, artistas de estar na frente. Eu cito o exemplo da nossa amiga Cris Yami e do Evanduir, né, seu esposo Evanduir Santos. Cada um encontrou um papel dentro do sarau. O Evanduir fez todos os iniciais registros do sopapo, Evanduir fotos e vídeos, Evanduir Vladimir Rodrigues. A Cris Yami, uma grande conselheira, né, uma mulher de terreiro, onde qualquer mediação de conflito, de discordância, de axé, ela falava. Nós tínhamos na época, começamos com a Mãe Norinha de Oxalá, uma grande Yalorixá aqui do Batuque, já não mais neste plano, mas o sarau abria com a Mãe Norinha de Oxalá, fazendo uma prece, abrindo caminhos a partir dos orixás, e o sarau ajudou a retirar certos preconceitos, quebrar preconceitos em relação ao batuque, porque a gente tocava tambor, falava de orixá. Então, muita gente diz que passou a não ter medo de ouvir falar em Exu, Bará, porque viu orixá na poesia. Exatamente. Olha, a gente é muito suspeito para falar, mas o sopapo é um movimento, assim, ó, de muitas micro-revoluções, assim. Eu quero a gente estar próximo do final, apesar de eu sempre estar com aquela vozinha na cabeça que diz, sabe? Que quando o papo tá bom. Eu tenho aqui em mãos, quando teve o último, foi 28 de novembro, ali na Biblioteca Pública, tava o Desagravo, o grupo Desagravo, fortíssimo, maravilhoso, e o lançamento do livro da Isabete também, que é uma das integrantes aqui. No Aquilombados ela tá também, a Isabete, não sei. Eu acho que ela não tá nisso. Só folhei aqui, deixa eu eu não tenho certeza. Mas eu queria saber, então foi o último em novembro, eu quero saber, porque eu vi uma conversa entre vocês, assim, um pouquinho antes de entrar. Vocês estavam conversando sobre alguns assuntos, e agora a Pamela já jogou para o mundo os negócios aqui do disco. Para março, já teve a primeira reunião de trabalho, da primeira, porque como normalmente começou em março, então a gente fica esperando, nem que seja dia 31, 30 ali, mas que seja em março a volta do Sopapo. Eu não sei como é que estão, se já teve reunião, vai ser quando, como é que estamos? Naquela, que o ano passado todo, depois da pandemia, a gente ficou sem a sede, né? Sim. O centro, né, do Negro, que foi inaugurado e tudo lá, e depois teve a pandemia, foi aquela coisa que ficou abandonado, não nos deram a segurança de ter aquele espaço, porque aquele espaço não era só para nós, sim, era para todos os negros, fazia suas artes, oficinas e tudo, e morreu. Simplesmente está tirado lá. E então, aí o ano passado, há 2 anos que a gente está fazendo itinerante, vamos em cada lugar, sabe? A gente vai... fizemos um lindo na Biblioteca Pública, acho que foi o último, né? Então, agora esse ano a gente vai ter que ter essa conversa para ver o que a gente vai fazer de novo. Mas a gente não vai deixar de fazer, né? Então, essa reunião vai ser muito importante, porque tá difícil o negócio está difícil. Mas isso da sede não teve nenhuma conversa com nenhum órgão assim que pudesse, também tem algum tipo de articulação para que volte a ter algum tem espaço. Promessas todo mundo Sim, tem, né? Ninguém vive de promessas, né? Mas não sei, a gente vai ter agora esse ano. Concreto nada. Temos que ver isso aí. Tá. E vamos ver, né? Agora, mas o sarau vai sair. Sim. O sarau sai de qualquer jeito. Sim. Eu estou para terminar, mas eu quero agradecer imensamente. Vocês não sabem, para mim, assim, a gente, às vezes, quando está aqui apresentando, entrevistando, não se põe muito dentro, mas a revolução que faz aqui dentro é muito forte, assim, vocês
não sabem o quanto é bom para mim. Eu sei que talvez tenha sido bom para vocês, porque a oportunidade de falar de algo que é tão bom e que muitas vezes se fala, faz uma live, como a gente fazia na pandemia, né? Mas aí na hora da entrevista, aquela formal, que é esta aqui, ou de jornal, ou de um comunicador, aí, não, pois manda um áudio, né? Tipo, e eu fiz questão de valorizar, mesmo que não tivesse, eu quando conversei antes da gente começar a entrevista e ir lá para marcar, eu disse, não, eu queria... representantes, mesmo que não tenha nada marcado, não precisa marcar, não precisa ter, o próximo sarau vai ser no dia 28 de março, não, eu quero, ou vai ser no dia da mulher, não, eu queria conversar sobre o tema de forma atemporal, para lembrar a todos que está completando 12 anos, né, e que pelo jeito já vai ter um edital, alguma coisa que o disco vai vir, assim, eu já aqui é promessa de campanha, né, falou pro público. Isso que eu gosto de falar no jornal de imprensa, depois a gente já... Exatamente, falou lá, daí o grupo tem que se unir. Mas eu quero agradecer, eu queria que vocês fizessem as famosas considerações, não é um debate político, mas as considerações finais falando disso, da importância do Sopapo Poético e das articulações de movimento, de militância negra ou de militância de ativismo feminino, de qualquer coisa que seja para alertar o que está errado, né? O que não está certo, ou para mostrar a arte de todos. Então eu queria que vocês falassem assim algumas... Depois que apareceu o Sopapo, apareceram muitos, né, coletivos, apareceram exemplos, né? Nós temos, inclusive tenho eu, o Sidney, mais a Elizabeth, fazemos parte do 100 coletivos de escritores negros também. Tem o Oscar também, que tem um trabalho bonito com ele editando livros, né? Inclusive ele editou lá no Rio de Janeiro também. Então, o Sopapo abriu muitos caminhos para as pessoas se incentivarem a fazer coisas bonitas sobre a nossa negritude. Então, eu acho que nós não podemos deixar agora, como o Pedro dizia, a peteca cair, não deixa a peteca cair. Vamos continuar, né? E pretendamos esse disco aí, CD, não sei o que vai ser, porque agora nem é digital, sai no Spotify, só que seja. Mas vai ser um trabalho lindo, eu tenho certeza que vai ser lindo, que o Vladimir é um cara assim muito competente, é um dos grandes aqui do Sopapo. Então ele é meu parceiro da Pâmela, parceiro do... É uma parceria entre todo mundo, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Assim, até a Lilian também, né? É outra que eu acho que a partir do Sopapo, a Lilian, a Fátima, nós éramos, né, assim, não aparecia tanto assim. Agora a Lilian é uma grande, né? Tá grandona por aí, fazendo coisas lindas, maravilhosas. Então é um orgulho para todos nós, sabe? Não só a Fátima, a Pâmela, que lançou o livro dela na feira do livro. Eu não encontrei ela, mas fui lá, comprei o livro e tirei a foto, tá aqui. Sim. Entendeu? Então, e incentivando a nós escrever mais, fazer mais coisas nossas, né? Mostrar. Inclusive, eu estou fazendo um outro livro, que eu estou falando sobre a minha história com meus filhos e netos. Nossa. Fazendo um outro livro. Tem título provisório? Sim. Não, ainda não. Aiabá. Tem Iabá. Tá. A Iabá é a avó. Tá. Eu sou o vó. Tá. Entendeu? A Iabá. Então, eu falando sobre as coisas da minha vida, dos meus netos, né, que surgiram assim. Então, e outros, eu já tenho outro livro também que já está também querendo florescer. Então, e assim, a Pâmela deve já ter os projetos delas maravilhosos, porque a Pâmela para mim, é uma vencedora. Ela conseguiu a Natura. Sim. Que não é qualquer um que consegue entrar nesse concurso e fazer um trabalho lindo dela, sabe? Que senão não estava lá embaixo, ninguém aparecia, né? E a Pâmela conseguiu isso.
Então, eu acho que o Sopapo abriu caminhos e continua abrindo. Então, a gente não pode desistir. Pamela, essa mesma coisa que a Delma falou, tu deve estar com mil coisas fazendo, né? Porque o ano passado já foi, o ano atrasado passado já foi bastante produtivo. Queria que tu fizesse essa mesma análise assim da importância do Sopapo. Eu tô cobrando ela, É. tô cobrando ela que eu tenho uma música que eu fiz. Que é pra... Já tem uma parceria que não saiu? Eu e uma parceira que mora no Rio de Janeiro. Tá. Fizemos uma música que é especialmente para ela. Pra Então, já faz ela. 2 anos que eu estou nessa função, Isso, mas ela vai tinha sair que fazer o trabalho dela. Mas agora, esse ano, se Deus quiser, ela vai gravar essa música. Nossa. Olha! Eu Eu adoro tenho um essas trabalho cobranças no no YouTube ar, que eu assim. faço, um trabalho sobre a canção do meu poema. Que para mim as músicas não ficarem, né? Eu não sei se até quando a gente vai estar aqui Não, é bom a gente deixar tudo registrado. Eu mostro para as É. cantoras, olha, quem gosta de uma música, eu vou lá e gravo, e boto no YouTube e tá lá, sabe? Tem os meus trabalhos, né? Então, Nossa. tenho... a canção do meu poema é assim, a canção que eu convido as cantoras, os cantores também daqui, e eles cantam, tem parcerias minhas, e cantam as músicas, e vou lá no estúdio, gravo, eles gravam, fica no mundo. Nossa. Pamela, o que tu... Olha, eu diria que o Sopapo Poético, né, ele é um grande espaço de educação, sabe? Porque através da arte ele ensina, ele troca, ele revoluciona, ele transforma. É um lugar onde a criança aprende junto do velho, o velho aprende junto do novo, né? Quem veio antes aprende com quem está chegando agora, quem está chegando agora aprende com quem veio antes, e todos nós caminhamos para um lugar onde a humanidade do negro é positivada, né? Como diz o Jorge Olifadê, antes a gente via a literatura dizendo como que o negro era. O negro é assim, o negro é assado. Lá no Sopapo a gente descobre que nós somos complexos, diversos e prósperos, né? Como é a trajetória de cada sopapeiro. Somos todos muito grandiosos, né? Brilhantes, geniais. É o que é um espaço para a gente se qualificar, se dizer para o outro como tu é genial, como tu é maravilhosa, como a tua trajetória importa. É o que a gente faz lá. Então é isso, é o que eu acredito que é o Sopapo Poético. Gente, uma honra conversar com Delma Gonçalves, Pamela Amaro. Vida longa ao Sopapo Poético, que desses 12, daqui a pouco tem comemoração de 15, de 20, e que seja sempre tudo isso que nós definimos aqui. Eu não quero falar nenhuma palavra que resuma, porque eu posso estar incorrendo num erro. Muito obrigado às duas por aceitar estar aqui com a gente, compartilhando o Sopapo Poético para o Correio do Povo. A gente volta semana que vem. Obrigado. Beijo às duas e beijo a todos. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.